Então uma boa dica é que você como líder, você começar a implementar metas individuais para sua equipe. Você pega cada colaborador da sua equipe e você estabelece uma meta individual. Ah, mas como eu vou fazer isso? Bom, eu vou dar uma dica que eu fazia, porém você vai adaptar para sua loja. É uma dica do que eu fazia para estabelecer as metas individuais de cada membro da minha equipe. Por exemplo, assim, começava um mês, eu sabia qual era a minha meta. Eu sabia qual era a meta da mercearia, quanto é que eu tinha que vender. Sabia quanto é que era a quebra que eu tinha que manter também. Só que individualmente eu não sabia mensurar aquilo, né? Então, assim, normalmente eu estava sempre lutando para atingir a meta e as pessoas que estavam ali, elas trabalhavam às cegas, elas não sabiam o que elas tinham que fazer exatamente, quais eram os números delas exatamente. Eu acho que em valores, dinheiro, acho que não é bom a gente abrir tanto para funcionário, mas todos os líderes da empresa eles têm que saber de valor de dinheiro. Se a sua empresa não revela para você o quanto é o faturamento dela, o quanto é a venda, enfim, ela não confia muito nos líderes dela. Mas normalmente as empresas onde eu trabalhei, elas abriam um pouco desses números para a liderança. Porém, já a liderança eu acho que não pode abrir para todos os colaboradores, porque é muito perigoso. Ela de repente ela pode, em casa, no almoço ali, tá falando e falar: a minha empresa vende 50, 60, 70 mil por dia. E não é tão legal alguém ficar sabendo daquilo, depois começar a espalhar e no fim, daqui a pouco tá... Né, muita gente aí que de repente não precisava saber e fica sabendo que aquela empresa no sábado vende X mil. Bom, a gente tem que se cuidar, né? A gente não conhece as pessoas, enfim, bom, eu acho melhor não abrir esse valor para todos os funcionários. Mas a chefia ela tem que saber, a liderança ela tem que saber. Eu não fazia em valores de dinheiro, valores monetários. O que eu fazia? Eu pegava o que ela vendia em unidades. Por exemplo, eu ia na seção do refrigerante e eu via que no refrigerante vendia 50, 60 unidades de refrigerante por dia, então eu fazia uma meta baseada naquilo. Só que, para ser uma meta bem assertiva e justo para todos os colaboradores, porque tem repositor de mercearia, tem repositor de refrigerante, da perfumaria, da limpeza, do bazar, enfim, e cada um tem um número de venda. Então o que eu fazia? Por exemplo, digamos que a gente está no mês de março. Digamos que este mês é março. Como eu faço para estabelecer a meta do mês de março? A meta do mês de março era estabelecida da seguinte forma. Eu pegava a venda de fevereiro e janeiro, que são os 2 meses anteriores, e pegava a venda de março do ano passado. Ou seja, então eu tinha 3 meses de venda. Eu somava quanto vendeu esses 3 meses. Por exemplo, digamos que a venda desses 3 meses, vamos fazer uma conta bem simples para todo mundo entender. Digamos que no mês de março do ano passado, em janeiro e fevereiro, eu tive uma venda de 100 unidades de refrigerante. Juntando esses 3 meses, eu tive essa venda de 100 unidades. O que eu faço? Eu pego esses 100 e divido por 3, que são os 3 meses. Para quê? Para eu ter a média de quanto foi vendido. Tendo a média, digamos realmente que foi 100, eu divido por 3, daria 33,33%. Ou daria 33,33%. Esse é o número, a média. Então, em março, eu teria que vender, no mínimo, para ficar igual, 33,33 unidades. Porém, eu quero estabelecer um crescimento. Então, digamos que eu quero estabelecer um crescimento de 7%. Então, eu pegava aquela venda, 33,33 mais 7%. É o crescimento que eu quero naquele setor. Eu quero um crescimento de 7%. Logo, meu resultado seria, vamos ver aqui para não errar, 35,66. Logo, meu resultado seria 35,66. Então, o repositor da seção de refrigerantes, de bebidas, ele saía da sala sabendo que ele tem a meta de 35,66 unidades de refrigerante para vender. Então aquela é uma meta muito assertiva, porque você não inventa número, você trabalha com coisas que existem, você trabalha com coisas mensuráveis, com coisas que são possíveis de alcançar. Então era uma meta possível de alcançar, porém não era uma meta fácil, porque ele teria que vender mais que a média dos últimos 3 meses e mais do que
o ano passado.